E aí pessoal, como que vocês estão? Hoje no canal a gente vai trazer um vídeo totalmente diferente daquele que a gente já está acostumado a ver, de eu só resolvendo questões. Hoje a gente vai trazer um vídeo de demonstração, correto? Ah, Samir, mas por que vídeo de demonstração? Eu vou mostrar para vocês o que? Lá na trigonometria, lembra lá dos arcos notáveis de seno, cosseno e tangente? O arco de 30, 45 e 60 graus, correto? Aqui eu vou mostrar para vocês como aquele troço surgiu, entendeu? Isso é demonstrar. Então, abre seu coração e vamos entender realmente matemática. Não decorar, mas sim entender, correto? Primeira coisa, eu vou pegar a minha régua. E a primeira coisa que a gente vê aqui é um triângulo. Lembrando da geometria plana, que esse triângulo aqui tem todos os lados iguais. Mas quando você tem todos os lados iguais, a gente tem um triângulo que equilátero. Correto, Samir? Equilátero. O que a gente vai fazer aqui? Sabendo que esse triângulo é equilátero, então os seus ângulos vão ter 60 graus. 60 graus. Mas olha que interessante que eu vou fazer. Eu vou traçar uma bissetriz aqui, ó. E vou cortar esse ângulo de 60 em 30 graus e 30 graus. Mas lembrando que a gente tem uma altura no triângulo, né? Para a gente calcular a altura de um triângulo, a gente, equilátero no caso, a gente sabe qual é a fórmula, né? L raiz de 3 sobre 2. Sendo que a gente tem o seguinte, Samir. Tá vendo que ele separou o triângulo em dois lados aqui, ó? Esse aqui e esse aqui. Então o que a gente vai fazer? Aqui tudo vale L. Mas esses dois aqui vale L sobre 2 e L sobre 2, porque é metade, cortou no meio, correto? E olha que interessante, ó. Também formando 90 graus. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. 60 mais 30, 90. 90 mais 90, 180. Correto? Agora vamos trabalhar com esse ângulo aqui, ó, desse triângulo de 30 e de 60. Mas lembrando lá na trigonometria o famoso soca-toa. Soca-toa. Mas sabe o que é soca-toa? Soca-toa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre adjacente. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com seno. Vou trabalhar com seno. Ah, Sam, escolhe um ângulo. Tá, vamos escolher o ângulo de 30. 30 graus. Tá, vamos lá. Olhando para o ângulo de 30, esquece esse ângulo de 60, vamos trabalhar só com o ângulo de 30. O ângulo de 30 seria o quê? O cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto, ó. De frente é o ângulo de 30 graus. L sobre 2. Dividido por quem, Samir? Pela hipotenusa. Hipotenusa é sempre que está à frente do ângulo de 90 graus, que é L. Se a gente multiplicar, repetir a primeira pelo inverso da segunda, a gente vai ter que L dividido para L é a mesma coisa que 1. Então, o seno de 30 graus equivale a 1 sobre 2. Correto? Agora vamos achar o seno de 60 graus. Seno de 60 graus. Eu vou achar o seno de 30 e o seno de 60. O cosseno de 30 e o cosseno de 60, assim, alternando. O seno de 60. Agora vamos olhar para esse ângulo de 60. Quem é o ângulo oposto ao ângulo de 60? Ó, oposto, ó. Vai ser L raiz de 3 sobre 2. Correto? Mas qual é a hipotenusa? A hipotenusa é que está à frente de quem? Está em frente ao ângulo de 90 graus, L. Vou cortar L com L, então o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então achei o seno de 30 e o seno de 60, vou botar aqui em cima.
seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente já achou o seno de 30 e o seno de 60 graus. Agora, vamos achar o cosseno de 30 e o cosseno de 60 graus. Vamos lá, cosseno. Cosseno de 30 graus também. Isso, 30 graus, coisa linda. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o que está entre o ângulo de 90, na mesma linha do que o ângulo normal. Ó. Ângulo de 90 é esse ângulo aqui. Mas a gente vai olhar para qual, Sam? A gente vai olhar para esse ângulo aqui. Está perto de 90 e o ângulo de 30, correto? Então vai ser L raiz de 3 sobre 2. Sobre hipotenusa, Samir, L. Olha que legal, ó. Cortei. O cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Fechou? Agora vamos lá, vamos achar o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus, assim olhando para esse ângulo de 60, vai ser o cateto adjacente, que está entre o 90 e o ângulo de 60, L sobre 2. L sobre 2. Dividido para quem, Samir? Sobre L, não é? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, cortei. O cosseno de 60 graus é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então achei o cosseno de 30 graus e o cosseno de 60 graus, correto? Então, vou botar aqui em cima também. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é a mesma coisa que 1 sobre 2. Correto? Correto. Agora o que a gente vai achar? A gente vai achar a tangente de 30 graus e 60 graus. Tangente de 30 graus. Tangente, Samir, é o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, é o famoso socator. Correto? Então, tangente de 30 graus é o cateto oposto. O que é um cateto oposto? L sobre 2. Sobre o cateto adjacente a um ângulo de 30, que é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Vou cortar esse 2 com esse 2 aqui. Vou cortar esse L com esse L aqui, porque L dividido para L é igual a 1. Então vai ser o quê? Tangente de 30 graus é igual a 1 sobre raiz de 3. Tá vendo que tem raiz embaixo? A gente vai racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Logo, a tangente de 30 graus é igual a quem? A raiz de 3 sobre 3. Vou botar até aqui em cima. A tangente de 30 graus é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Agora vamos para a tangente de 60 graus, correto? A tangente de 60 graus, lembrando que a gente está trabalhando com esse ângulo e a tangente é o cateto oposto sobre adjacente. Cateto oposto ao ângulo de 60, L raiz de 3 sobre 2. Muito bom. Cateto oposto ao ângulo de 60, L raiz de 3 sobre 2. E o cateto adjacente vai ser o que, Samir? L sobre 2. Vou cortar esse 2 com esse 2 e esse L com esse L aqui. Se eu multiplicar, repetir a primeira pelo inverso da segunda, a gente vai poder cortar porque está na multiplicação. Então, a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Olha que coisa linda, ó. Olha que coisa linda. A tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Olha que legal. A gente achou o cosseno, seno e a tangente do ângulo de 30 e do ângulo de 60. Agora a gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei os arcos notáveis que são 30, 45 e 60? A gente vai achar
a tangente, o cosseno e o seno de 45 graus. Primeira coisa, a gente tem que ver um quadrado. Lembrando que o quadrado, os ângulos dele aqui, equivalem a 90 graus. Correto? Mas eu vou traçar a diagonal dele. Olha que coisa legal. Tracei a diagonal. Assim, esse ângulo aqui vai ser o que, Samir? Se isso aqui tudo vale 90, aqui vai valer 45. 45, 45. Correto? 45 mais 45 é a mesma coisa que 90. Mas lembrando que o quadrado, todos os lados dele são iguais. Então aqui vai valer L e aqui vai valer L. Mas quanto que vale a diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado vale L raiz de 2. Tá vendo que a gente tem um triângulo? Um triângulo retângulo? Ó, ângulo de 90 graus, correto? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seno de 45 graus. Seno é o cateto oposto ao ângulo de 45, L. L. Sobre a hipotenusa, L raiz de 2. Racionalizando raiz de 2, raiz de 2, a gente vai ter o quê? Que o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Achei o seno. Agora vamos achar o cosseno de 45 graus. Vai ser o quê? O cateto adjacente ao ângulo de 45. L raiz de 2. Olha que legal, o seno de 45 é a mesma coisa que o cosseno de 45. Então, o cosseno de 45 também é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora vamos achar a tangente de 45. Eu vou fazer aqui em cima. A tangente de 45 vai ser o que, Samir? Vai ser o cateto oposto ao ângulo de 45 sobre o cateto adjacente, que sou cator, lembrando. Então vai ser L sobre L. Logo, a tangente de 45 graus é igual a 1. E assim, a gente demonstra quais são os valores dos arcos notáveis, correto? Assim, é uma das formas da demonstração. Então, para quem curtiu esse vídeo aí, achou interessante essa forma, esse método, dá aquele like, fala no vídeo aí, e assim você vai ajudar meu canal a ser mais divulgado se você comentar e curtir meu vídeo. Muito obrigado, tamo junto e valeu!